Sou o professor Felipe de Geografia e a nossa aula é sobre rede urbana. Primeiro, vamos diferenciar o que é uma rede urbana do que é uma malha urbana. Quando eu falo na malha urbana, eu estou falando da malha de transportes que existe dentro de uma cidade. Isso é uma malha urbana, as vias de circulação de uma cidade. Quando eu falo em uma rede urbana, eu estou falando de uma hierarquia urbana, de cidades ligadas através de uma rede, ou seja, de um sistema de fluxos ligados por um ponto que tem articulação econômica, que tem articulação financeira, política, demográfica. Isso é uma rede urbana, é um conjunto de cidades interligadas por uma hierarquia. A malha urbana diz respeito ao sistema de transporte de uma cidade. Diferenciando isso, vamos pensar na rede urbana brasileira. Como é que se configura essa rede urbana brasileira? Como é que a gente pode hierarquizar diferentes cidades dentro do território nacional? Qual é a articulação? Qual é o perfil? Qual é o padrão dos fluxos que existe no território brasileiro? Para poder fazer isso, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem lançando desde 2007 o chamado REGIC, Regiões de Influência das Cidades. O que seriam regiões de influência das cidades? Seriam a capacidade dessas cidades da rede urbana de polarizarem uma área. Claro que a polarização dessas cidades da rede urbana, elas vão modificar de acordo com a sua escala de alcance. Se eu falo, por exemplo, em São Paulo, como é que o IBGE vai classificar São Paulo? Vai classificar São Paulo como uma grande metrópole nacional. Ela está no topo da hierarquia da rede urbana nacional. Por quê? Porque é o principal polo industrial do país, é a principal economia do país, abriga os principais bancos, as sedes de empresa, é uma mega cidade, é uma cidade global, é um grande polo de atração populacional. Então, dentro dessa articulação do território nacional, São Paulo tem um protagonismo, é uma grande metrópole nacional. Vejam bem, eu não estou analisando a cidade em termos qualitativos, eu estou analisando a cidade em termos quantitativos. Quantas pessoas será que não vão a São Paulo para resolver algum tipo de pendência burocrática? Quantos capitais não passam por São Paulo na Bovespa, na Bolsa de Valores, tanto do Brasil quanto de fora? Por isso São Paulo é considerada uma grande metrópole nacional. Se eu penso em metrópoles nacionais, o IBGE vai falar em Rio de Janeiro, em Brasília. Rio de Janeiro pela centralidade econômica, pelo potencial turístico, e Brasília por sua centralidade político-administrativa. Abaixo das metrópoles nacionais, eu tenho metrópoles regionais: Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Goiânia, etc. Por quê? Porque são metrópoles que têm uma polarização de nível regional. A polarização delas a nível nacional é muito pequena se comparada a Rio de Janeiro, Brasília e a São Paulo. Abaixo dessas metrópoles regionais, eu posso ter centros regionais, subcentros regionais. Aí eu posso classificar em nível A, nível B e nível C. O que vocês precisam entender? O REGIC ele tenta avaliar quantitativamente, a partir da oferta de emprego, oferta de serviços, circulação dos fluxos, linhas de transporte de ônibus, número de agências bancárias, número de hospitais de referência, de equipamentos culturais de referência, dados turísticos, por exemplo, número de estradas, de rodovia, de empreendimentos. Como é que a cidade consegue polarizar a sua influência para o resto do território nacional? Exemplo para a gente entender a rede urbana. Quando eu penso no Rio de Janeiro, se eu observo a ponte Rio-Niterói, eu vou notar que de manhã o fluxo está engarrafado em direção ao Rio, porque a população de Maricá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói está indo ao Rio trabalhar. Por quê? Porque o Rio exerce uma polarização financeira, econômica. A oferta de empregos é maior do que nos municípios de origem desses trabalhadores, dessas populações que fazem esse movimento pendular.
Quando eu analiso a ponte na hora do rush, 6 horas da noite, 7 horas, eu vou ver que o fluxo do engarrafamento se inverteu. Por quê? Os trabalhadores que saíram de manhã para trabalhar no Rio estão voltando para Niterói. Se eu penso, por exemplo, no Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que é uma obra do PAC que está se instalando no município de Itaboraí, região metropolitana, eu tenho que analisar que o Comperj ele vai mudar a rede urbana do estado do Rio de Janeiro, porque hierarquicamente Itaboraí vai ganhar importância. Então, um operário, um trabalhador que atravessa a Ponte Rio-Niterói porque precisa de emprego no Rio, pode ser que com o Comperj ele vá para Itaboraí trabalhar. Então, concordo que eu vou ter uma mudança de fluxo de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Magé, Rio Bonito para Itaboraí. Itaboraí vai ganhar um peso diferente dentro dessa rede urbana, porque a capacidade hierárquica de polarização do município de Itaboraí vai aumentar. Por que o governo está construindo o arco metropolitano? Para ligar, para escoar a produção do Comperj em Itaboraí com o resto da região metropolitana do Rio de Janeiro. Esse é o entendimento de uma rede urbana. Tranquilo? A gente fica por aqui. Até a próxima.